Oi, vamos lá fazer esse laboratório? Eu peguei aqueles dados das tabelas que apareceram nos vídeos e montei gráficos para eles. Só que não são gráficos de velocidade, não. São gráficos do espaço em função do tempo. Espaço é a posição do objeto, aquela posição que estava marcada na régua de madeira, naquela tábua que apareceu no vídeo, de 7 em 7 centímetros. Tanto é que aqui eu marquei, ó, 7, 14, 21, 28, 35, 42 e 49, porque ia até 49 centímetros. E aí eu vou comentando com vocês sobre os valores que apareceram na tabela e como eu pus aqui no gráfico. Por exemplo, o primeiro valor que apareceu na tabela é que a posição é zero no tempo zero. Então eu vou marcar esse ponto aí. Posição zero no tempo zero. Esse é o mais fácil de marcar. Depois, apareceu lá na tabela 1, posição 7 centímetros e tempo 1,58 segundos. 7 centímetros e 1, calma aí. Vou ter que conectar o 7 com 1,58. Aí, mas não tem 1,58. Não tem, verdade. Nosso gráfico também não é exato, perfeito, perfeito, perfeito. Mas a gente pode se aproximar da realidade marcando um número que está um pouquinho depois do 1,5. Quer dizer, marcando algo que fica um pouquinho mais perto do 2 do que do 1. E aí eu fiz assim. Legal. Depois, os próximos valores que apareceram na tabela foram posição 14 centímetros e tempo 3,16 segundos. 3,16 também não é exato, mas é um pouquinho depois do 3. Marquei lá, olha lá. O próximo valor que apareceu na tabela, posição 21 centímetros e o tempo 4,96. Opa, tempo 4,96 é muito, muito perto do 5. E aí eu coloquei lá para você. O próximo valor, posição 28 e tempo 6,58. Você viu que eu coloquei, desculpa, voltando, tempo 4,96, que eu coloquei bem, bem perto do 5? Não tem um lugar exato aí, mas é bem perto do 5. Tá bom, depois posição 28 e tempo 6,58. Tá aí, ó, é um pouquinho depois, 6,58 é um pouquinho depois do 6,5, um pouquinho mais perto do 7 do que do 6. E aí, posição 35 e tempo 8,12. Depois, posição 42 e tempo 9,71. 9,71 é depois do 9,5. Tá entre o 9,5 e o 10, um pouquinho mais perto do 9,5 do que do 10. E para terminar, posição 49 e o tempo 11,46. É isso aí. Que é bem perto do 11,5, 11. Então a gente faz um gráfico assim, ele não é exato, mas tá ótimo, é muito legal. Outra coisa que a gente percebe no laboratório é que o mundo não é perfeito. O mundo não é cor-de-rosa. Os pontos não estão perfeitamente alinhados. Mas algo que a gente faz é traçar uma reta média. O que é isso? A gente traça uma reta em que a gente tenta passar por alguns pontos e alguns vão ficar mesmo fora da reta. Por exemplo, olha esse ponto aqui, ó, ficou mais à direita. Por outro lado, ó, esse também ficou mais à direita, teve ponto que ficou um pouco mais à esquerda da reta. Você tenta traçar algo que realmente que é condizente com a ideia. Você não consegue passar por todos os pontos, mas alguns pontos vão ficar mais ou menos à esquerda, é uma média, e outros vão ficar mais ou menos à direita. É verdade que eu tracei essa reta. Se você fosse traçar, só poderia ficar um pouquinho diferente. O que não poderia acontecer é, por exemplo, ter vários pontos, todos eles do lado esquerdo ou todos do lado direito, sem a reta passar por nenhum ponto. Então, isso também não. Mas é essa a ideia da reta média. É algo que não é
exato, mas que se aproxima muito da realidade, é muito legal. É algo que torna, assim, a ideia precisa, o experimento preciso. Tá, e vou para analisar, por exemplo, eu vou perguntar para você, lá no Google Formulário, eu vou perguntar para você quanto vale a velocidade média aí para esse primeiro caso. O que você vai precisar fazer? Você vai usar a equação ΔS sobre ΔT, tá bom? Mas como? Cuidado, esse não é um gráfico de velocidade. Então não vou achar a área do gráfico para encontrar o ΔS, não. Eu vou analisar os pontos da reta mesmo. E aí eu desenho alguns pontos para você. Ó. Ponto vermelho, esse daqui eu marquei alguns pontos. Olha lá. É que tá pequenininho, né? Mas ó esse ponto aqui, mais um ponto aí. Vou mostrar mais um ponto. Eu registrei alguns pontos. Só que tem pontos bons e tem pontos ruins para a gente fazer a leitura. Por exemplo, esses pontos que eu marquei em vermelho, este daqui e este vermelho aqui, são pontos bons para a gente fazer a leitura. Já esse amarelo, ele está no meio, assim, não dá para fazer, não quer dizer, não dá para saber exatamente qual o tempo que ele está registrando. Todos esses em amarelo que eu marquei, se você olhar lá para baixo, ó, não dá para saber exatamente o tempo que ele está registrando. Só que para os pontos em vermelho que eu escolhi, onde as linhas dos quadrados aí, dos traçados, do quadriculado, onde as linhas se cruzam, fica fácil visualização e ele é um ponto com valores que você conhece a exatidão deles. Por exemplo, esse vermelho, ele tem lá 13 centímetros, é a posição, olha para o lado esquerdo, antes do 14 vem o 13, e olhando para baixo, você vê que vai dar exatamente 3 segundos. Então é uma leitura fácil, não é uma leitura mais ou menos, é uma leitura exata. A mesma coisa, outra coisa, hein? A gente está analisando a reta obtida. Então a gente pega pontos da reta. Por exemplo, eu não pegaria esse ponto verde que está fora da reta, não. Ele ajudou a gente traçou a reta também graças a ele, mas eu não vou pegar ele não. E aquele ponto vermelho lá em cima, ó, vou voltar um pouquinho, olha, dá para olhar com exatidão. A posição é 39 centímetros, é possível olhar com exatidão. E o tempo é exatamente 9 segundos, o instante marcado. Como é que a gente calcula a velocidade média nesse caso? ΔS sobre ΔT. Como assim? Como é que eu vou obter o ΔS? Escolha pontos, eu escolhi esses dois, você pode escolher outros, mas, por exemplo, para esses dois pontos, eu vi que a gente tinha a bolha na posição 13 centímetros de uma régua, como se tivesse uma... A gente até poderia ter colocado uma régua mesmo lá, de 50 centímetros, por exemplo, que quando o relógio marcava 3 segundos, a bolha estava exatamente na posição 13 da régua, marcação 13 centímetros da régua, e depois, quando a bolha passou pela posição 39 centímetros da régua, o relógio marcava 9 segundos. Entre esses dois pontos que eu escolhi, o ΔS é 39 menos 13. É o quanto andou do 13, ou melhor, o quanto se deslocou do 13 para o 39, 39 menos 13. E o ΔT é 9 menos 3 segundos. É isso aí. E se eu escolher outros pontos, eu vou encontrar o mesmo valor de velocidade média? Vai. E eu dou preferência por ser mais fácil, e aí você vai ter maior precisão na sua resposta. É mais fácil escolher pontos bons para você analisar. Depois você faz essa conta. Essa é uma das perguntas que eu vou fazer para você no Google Formulário. Você vai descobrir quanto vale a velocidade média. Eu vou mostrar agora para a tabela 2 como ficou o gráfico. Está lá em cima, ó. Deixa eu te mostrar, a tabela 2. Também fui registrando os pontos. Tanto a primeira bolha como a segunda analisada, elas começam da posição 0. O espaço inicial é 0. Elas começam lá da marcação 0 e é nesse momento também que o relógio, ou melhor, o cronômetro é disparado. Então, no tempo 0, que é o momento em que o cronômetro é disparado, ele começa a funcionar, a bolha está passando pela posição 0.
E aí? E depois disso, como é que fica? Olha lá. Eu fui registrando os valores da tabela. É verdade que não tem aquela exatidão perfeita tal, mas fica muito legal, fica muito próximo à realidade. Eu coloquei todos os pontos. Ah, mas a reta não passa por todos os pontos perfeitamente. Não tem problema. A gente traça uma média, a gente vai ter alguns pontos que ficam exatamente na reta, outros não tem problema, é uma média. Por exemplo, esse ponto ficou à direita da reta, esse ficou mais à esquerda, mas é uma média, pode ser que você trace ainda, que o seu traçado fique um pouco diferente, mas é isso aí. E aí você vai escolher pontos bons. Por exemplo, eu escolhi este vermelho aqui, ó, que é bom, olha lá. A reta está passando exatamente no cruzamento dessas linhas quadriculadas. E outro ponto bom que eu escolhi, indiquei aí, eu fui legal, hein? 14 centímetros e 2,5 centímetros. Outro ponto bom que eu escolhi foi esse aqui, ó. Esse eu não vou indicar, você vai fazer a leitura e você vai calcular também a velocidade média para essa segunda tabela, para esse segundo gráfico. Calcula, é uma das perguntas que eu vou fazer lá no Google Formulário. E para terminar, deixa eu comentar o seguinte, sabe o que eu fiz aqui? Eu copiei as duas retas que eu obtive, só que eu coloquei elas assim, próximas uma da outra, uma está próxima da outra. O que você percebe é que a inclinação da azul é maior do que a inclinação da verde. E aí, eu quero que você analise isso. E a tabela 2? Ela fez você encontrar uma velocidade média maior ou menor que a azul? A velocidade média azul é maior ou menor do que a verde? Então compare isso, veja qual velocidade é maior, azul ou verde, quer dizer 2 ou 1, e a inclinação maior que a gente está vendo aí é da azul, da 2. Faça essa comparação, inclinação maior ou menor com velocidade maior ou menor. É algo que a gente também vai cobrar lá no Google Formulário, mas também fica tranquilo, pode mandar sua dúvida, não tem problema nenhum. É isso aí. Valeu, valeu, valeu. E até o nosso próximo laboratório.